Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos que estão entrando. Peço a todos vocês que possam ir se acomodando, se acalmando e elevando o pensamento de vocês. Hoje nós iremos começar mais um estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Continuaremos a parte anterior, onde nós paramos, sobre a criação universal. Bom, então peço a todos vocês que aguardem um momento para quem estiver assistindo posteriormente, e a todas as pessoas que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho mais para que mais pessoas possam entrar e aí sim possamos consolidar o nosso estudo. Bom, então boa tarde a todos. Silvia Brito, boa tarde. Irene Lopes, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Peço a todos vocês que separem um copo de água. Boa tarde, Bruna. Então, separe um copo de água para que a água possa ser fluidificada. Deixe ao lado do local onde vocês vão fazer o estudo. Maristela, boa tarde. Elizabeth Pereira, boa tarde. Bom, Carmen, boa tarde. Elvira, boa tarde a todos que entraram e que estão entrando e que entrarão posteriormente. E também para aqueles que estão assistindo posteriormente a gravação. Não liguem, tá? É que a energia está caindo e voltando. Então estou usando 3G. Exatamente, Maria. Um ótimo momento de boas vibrações. Zenilde Rodrigues, boa tarde. Bom, então vamos começar em si fazendo uma oração. Vamos fazer uma Ave Maria agora. E depois nós começamos o estudo da Gênese. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então agora sim possamos dar início ao estudo. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo da semana passada. Vera Lúcia, boa tarde a todos também. Boa tarde a você, Vera. Então vamos começar a continuar, o nosso estudo da semana passada. Selma. Então nós continuamos na parte da uranografia geral. Vamos começar agora a parte do estudo da criação universal. Então vamos entender um pouco qual foi o princípio da criação de tudo. Então começa no item 17 e Kardec explica um pouco mais. Ele diz assim, neste item, Kardec ele começa a falar de tudo que existe no universo, provém dessa matéria cósmica primitiva. Então tudo que existe no universo provém de uma matéria cósmica primitiva. A matéria-mãe, a geratriz de tudo. Então é aquilo que se fala pelos elementos gerais do universo. Então esses são os elementos gerais do universo que são essa matéria-prima, essa matéria geratriz. Então no Livro dos Espíritos, por exemplo, nos fala que o universo existe em alguns princípios. Existem dois princípios. O princípio espiritual e o princípio material. Então, o princípio espiritual, o que ele seria? Ele dá origem aos espíritos. E o princípio material, ele dá origem à matéria. Desde a matéria mais imponderável à mais ponderável. Então, existem esses dois princípios. A matéria ela se forma através desses dois princípios. Então, existe o princípio espiritual e o princípio espiritual. Um é matéria, outro é espírito. Então, desse princípio material, a matéria geratriz é exatamente como que se chama uma matéria cósmica primitiva universal. Então, a matéria geratriz, a matéria que gerou o princípio material, é essa matéria que é o fluido cósmico universal, que é conhecido como fluido cósmico universal, ou talvez matéria primitiva. Então, a todos que já estudam a doutrina espírita, todo mundo que já estuda a doutrina espírita, já conhece um pouco desse fluido, o fluido cósmico universal. E aqui na Gênese, vamos ter um capítulo que vai falar justamente sobre isso. Vamos estudar mais profundamente sobre o que é esse fluido, os fluidos que existem no universo.
Então, a matéria cósmica primitiva é o fluido cósmico universal. Então, essa matéria cósmica primitiva é esse fluido que dá origem a todo princípio material. Então, ela está envolvida em todo o universo, tá? Então, ela está em todo o universo. Não há uma parte do universo onde esse fluido cósmico não exista. Tem um exemplo que explica muito bem na Gênese e também ele explica no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Acho bem interessante essa explicação que o André Luiz fala sobre justamente o fluido cósmico universal. E ele diz assim: neste elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis e mundos e seres, como peixes mergulhados no oceano. Então, é um exemplo também que a própria Gênese fala sobre isso, que o fluido cósmico universal, ele é esse fluido imponderável que está em todo o universo, que ele envolve o universo. E nós estamos como se fôssemos em um oceano, estamos emergidos, somos como os peixes, estamos envolvidos por esse mar, que seria o fluido cósmico universal. Então, vou fazer algumas explicações, principalmente dessa parte do fluido cósmico. Nancy Silva, para todas as pessoas também que estão pedindo vibrações, vamos fazer essas vibrações no final da explicação do estudo. E aí sim, nós vamos fazer um momento de vibração para todas as pessoas, vou anotar o nome de cada um e vamos fazer uma oração separada para todos. Desculpem, tá? É que eu acabei de ter que cortar a explicação para esclarecer a nossa querida irmã. Então, vamos lá. Vamos continuar então. Então, o fluido cósmico universal, como um outro exemplo que explica aqui no livro A Gênese, é como se fosse... Vou citar um exemplo para vocês. Conhece, sabem, o fundo do mar? Quando estamos no fundo do mar. Não existe parte do fundo do mar onde não tenha água, certo? Não existe. Porque ali, os peixes, os corais estão todos o quê? Envolvidos sobre a água, vivem sobre a água. É a mesma coisa com o fluido cósmico universal. Ele envolve todos os seres da criação. Ele está envolvido em todos. E é essa mesma ideia que é do fluido cósmico universal que penetra os corpos mais imensos do oceano. Que seria como esse oceano que envolve todos nós. E é importante nós entendermos. Por quê? Porque nesse sentido, a partir dessa matéria cósmica primitiva, ou fluido cósmico universal, que se deu a criação do universo. Então, criando sóis, planetas e tudo que existe. Então, é partindo dessa base que, criado por Deus, claro, esse fluido foi criado por Deus, assim como também criou o princípio intelectual, ele começa a explicar, né? O Galileu ele fala assim: essa matéria cósmica primitiva, criada por Deus, já tinha sido criada, e através das leis dele, essa matéria foi se condensando e dando variações. E aí ela começou a formar o princípio material através dessa condensação desse fluido e acabou formando a matéria que nós conhecemos. Então, no item 18, Galileu ele deixa uma explicação muito interessante que ele fala da seguinte forma. Ele diz assim: a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda que as leis que asseguram que o princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições de existência suscetível dos seres, quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Bom, então fica um pouco estranha essa explicação, mas em contexto ele diz que a criação continua sendo formada e que a matéria ela vai se formando de forma espontânea. Então, a matéria vai se condensando, esse fluido vai se condensando e vai se unindo, e a partir desse aglomerado dessas partículas que vão se formando a matéria que nós conhecemos. Então, e aí ele continua a explicação e diz assim, né? Mas o que ele quis dizer sobre isso, né? Porque é meio estranho. Então, essa matéria cósmica, ela está em tudo que existe. Ela está em todos os mundos. Ela está nos mundos que estão iniciando seu desenvolvimento primitivo até os que já foram desenvolvidos. Então, é como sugerem... Então, como existem vários outros seres vivos, né? Então, esse fluido, ele permeia no universo, na formação do mundo. Ele permite com que possa nascer
espontaneamente formas de vida. Então, por exemplo, como pode surgir uma vida do nada? Porque o fluido foi necessário para que existisse uma vida material e um planeta. Então, como essa vida surgiu do nada? Sendo que não existiam outros seres para criar aquela vida. Então, neste período, ainda era necessário essas criações espontâneas da vida. Que na verdade eram, entre aspas, espontâneas. Que eram pequenas bactérias que, através da lei da evolução, onde Charles Darwin deixa isso bem explícito, que todos os seres têm essa tendência de evoluir. Então, conforme vai passando milhares e milhares de anos, os seres têm esse progresso evolutivo e vão se tornando seres mais avançados. Então, de reencarnações em reencarnações que vão se passando. E assim o princípio material dá origem a todos os astros também. Porém, ele mesmo fala que não, o próprio Galileu diz que ele não pode falar muito bem dessa matéria geratriz, sem falar um pouco do princípio espiritual. Porque é um pouco complicado, porque até aqui ele está falando sobre o princípio material. Então todo o princípio material surge através do fluido cósmico universal. Então todo esse fluido ele é condensado e vai se formando a matéria. E assim sucessivamente. Essa condensação dessa matéria faz com que vão se formando mundos entre diversos tipos de astros e outros tipos de matérias mais imponderáveis, mais ou menos imponderáveis. Porém, o próprio Galileu diz que ele não pode falar muito bem dessa matéria geratriz, porque ele não sabe muito bem falar do princípio espiritual, porque nós falamos do princípio material, mas o princípio espiritual ele não consegue entender. Então ele fala assim, lembrando-se dos dois princípios gerais do universo, né? Aí o próprio Galileu diz que no item 19, se vocês quiserem ler comigo, ele diz da seguinte forma. Eu vou pegar aqui para vocês, rapidinho. E ele fala assim, eu não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância. E devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Então aqui o Galileu ele deixa muito bem claro, porque para quem não sabe, essa parte da Gênese, na verdade quase toda a Gênese, ela geralmente é psicografada. Então o médium Camille Flammarion, principalmente nesse capítulo, ele está passando, o espírito do Galileu está passando as informações para ele, e aí ele está psicografando tudo. E aí ele está passando as informações. Só que o próprio Galileu, assim como uma pessoa qualquer, ele não tem conhecimento de tudo. Mesmo ele sendo espírito, muitas pessoas acham que quando você passa para o estado espiritual, no caso você se desencarna, você vai para o plano espiritual, você tem todos os conhecimentos do mundo. E não é assim que funciona. Você continua sendo você mesmo, com os seus mesmos conhecimentos, com as suas mesmas ideias. Então, Galileu ainda tem essas ideias, ele é um grande astrônomo, mas ele ainda não tem todos os conhecimentos. Por exemplo, tanto do princípio espiritual, ele não sabe explicar muito bem como surgiu essa origem desse princípio espiritual. Mas aí, com essa forma que ele se expressa, ele diz então da seguinte forma. Ele traz uma outra explicação, como ele não pode adentrar bem nas profundezas e tem muitas coisas que também ele não pode trazer, então ele explica de outra maneira. Ele diz assim, lembrando-se que quando o espírito está informado, quando ele está em formação, ele ainda é princípio espiritual, essa é a denominação que ele se chama. Então, o espírito ele não se forma já espírito, não se forma já perfeito. Não, ele também passa pela lei do progresso, assim como tudo no universo. Então, ele ainda está nesse princípio espiritual para se tornar um espírito. É igual, vamos supor um exemplo aqui, um ser humano. Ele ainda se desenvolve no ventre materno, mas ele não é um ser humano. Ele é uma célula, um gene, que vai se desenvolvendo até se tornar um ser humano. É o mesmo conceito do princípio espiritual, só que ele não é matéria. Essa é a questão. Então, o Galileu mesmo diz assim, o espírito não chega a receber a iluminação divina do livre-arbítrio e da consciência sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais lentamente elabora a obra da sua individualização. Então, o que ele quis dizer nessa frase? Ele quis dizer que os seres, o princípio espiritual, ele precisa passar pelos seres mais inferiores,
precisa passar por várias encarnações de reencarnações, passando por vários seres, para que aí sim ele possa desenvolver consciência, possa desenvolver sua individualidade, começar a desenvolver sensações. Então não é tudo instantâneo, leva tempo. Tudo segue a lei do progresso. Então, justamente isso, o princípio espiritual ele vai estagiar tanto nos reinos vegetal, animal, para que ele possa poder se desenvolver. Então, no reino vegetal, ele adquire o que? A sensibilidade. No reino animal, ele adquire o que? A capacidade de se locomover e os instintos. Então, cada vez mais que esse princípio espiritual vai se desenvolvendo, mais ele vai adquirindo sensações. E vai se semelhando mais ao espírito. E aí chega um ponto, depois de passar por todas essas encarnações sucessivas, todas essas passagens desses reinos, pode ser que tanto na Terra como em outros mundos, tá? Então não é padrão ele só se desenvolver, esse princípio espiritual só ficar se reencarnando como vegetais ou seres mais inferiores em só um mundo, não. Ele pode ficar se reencarnando em mundos diversos, esse princípio espiritual, com diversos seres inferiores, até chegar a um ponto em que ele finalmente se torne um espírito, que ele consiga criar consciência de si mesmo, que ele já se eleve, ele se transforme no espírito. Mas isso é progressivo, não é instantâneo. Então, continuando, após desenvolver todos esses reinos, o princípio espiritual sofre essa transformação e finalmente se transforma em um espírito. Ele cria consciência de si mesmo, das suas atitudes. E aí sim ele começa essa vida hominal, como nós conhecemos, né? Aí parte desde o homem mais primitivo e assim sucessivamente. E aí é quando finalmente vira um espírito, adquire seu livre-arbítrio e ele cria consciência de si mesmo e a noção de si mesmo. Cria a noção de bem e mal, a ciência e sobre Deus. E passa a se encarnar no reino nominal, como eu havia citado para vocês. Assim é que ele fala justamente a criação primitiva da matéria e espiritual nesse capítulo. Então, vamos recapitular. Então, vamos entrar em dois conceitos. Primeiro, o princípio material. O princípio material da criação. Ele é formado através da matéria primitiva, que seria o quê? O fluido cósmico universal. Esse fluido é tão imponderável e tão etéreo que nós não conseguimos entrar em contato direto com ele. Assim, não conseguimos tocar, visualizar ele com o equipamento. Não. Por enquanto ainda não, quem sabe no futuro. Mas ele é tão etéreo que ele ainda tem que se aglomerar, se transformar, para que aí sim ele possa virar em matéria. Então ele é a base principal. Ele está além do átomo, conhecido como partícula subatômica. Então ele que informa tudo, toda a matéria, todo o princípio material, ele quem se transforma. E através dessa matéria, que é formada através do fluido cósmico, que é essa matéria geratriz, forma essa matéria que vai se aglomerando, e aí vai se formando diversos tipos de astros, como sóis, como seres no universo. E como então os seres foram criados espontaneamente? Então, por exemplo, se não existiam seres, como por exemplo um homem, como por exemplo um ser pode existir sendo que não existiam outros dois seres para criar aquele ser? Como isso é possível? Nessa época, onde ainda estavam se formando toda essa aglomeração de matéria, tinha que existir seres espontâneos. Então, seres que foram criados através dessa aglomeração, com um processo evolutivo de milhares e milhares de anos, que aí foram se transformando em pequenas bactérias, que aí foram evoluindo, até chegar a um ponto de virar um ser, por exemplo, um vegetal ou um animal. Entendem? E aí, através desse desenvolvimento, aí, quando começou a se formar vários seres, aí continua a lei da reprodução, como nós conhecemos. E o princípio espiritual seria o quê? O princípio espiritual, ele ainda é o início do espírito. Ele não está ligado à matéria. Agora é a parte espiritual. Então, esse princípio espiritual, ele seria o estado ainda inicial, o primeiro estado do espírito. Então, ele ainda não é espírito, ele ainda é um princípio. E esse princípio espiritual não tem nem consciência de si mesmo, não sabe o que acontece. Não tem instinto, não tem nada.
ele vai encarnando em diversos corpos muito inferiores, então bem mais inferiores que o nosso, bem mais inferiores que dos animais que nós conhecemos, em estados muito mais inferiores. E aí, conforme ele vai progredindo nessas reencarnações constantes, esse princípio espiritual, ele vai começando a adquirir sentimentos, vai começando a adquirir consciência de si mesmo. Então, por exemplo, quando ele começa a passar pelo reino vegetal, por exemplo, ele começa a encarnar no reino vegetal, na parte do reino vegetal, esse princípio espiritual, ele começa a adquirir o quê? Sensibilidade. Ele começa a sentir as coisas. E depois disso, quando ele finalmente consegue suceder e passar dessas encarnações no plano vegetal, ele começa a passar para o plano animal, esse princípio espiritual. E aí ele começa o quê? A ter a capacidade de se locomover, ele começa a ter instintos, ele começa a desenvolver isso, o princípio espiritual. E aí depois de milhares e milhares de encarnações em mais variados mundos possíveis, óbvio, bem inferiores, aí ele acaba o quê? Finalmente desenvolvendo consciência. Ele aprende, ele começa a entender. Aí ele começa a criar consciência de si mesmo, ele começa a ter instintos, sensações, e ele começa a entender o bem, o mal, sobre Deus, e aí ele vira um espírito. Porque aí ele já passa a entender as coisas. Ele já sabe se individualizar. Ele já sabe que ele é um indivíduo, um ser. Então, Silvia, sim. Sim. Então, cães, gatos, por exemplo, se tornaram homens, não no sentido literal. Não no sentido, o cão ou o gato numa reencarnação passaram-se algumas e veio homem. Não é assim. O princípio espiritual, sim, passou entre cães, gatos, entre diversos tipos de animais. Entre animais, vegetais, mas ainda era princípio espiritual. Quando ele virou um espírito, que aí ele tem consciência de si, aí ele passa a se reencarnar entre os homens. Então, sim, o princípio espiritual se reencarnou entre os animais, cães, gatos, etc. Mas o espírito não. Você, por exemplo, Silvia, você é um espírito. O seu princípio espiritual, sim. Mas a partir do ponto que você vê um espírito, você é você, entende? Mudam as coisas. Você já não é mais um animal, já não é algum tipo de ser. É o que a Cintia falou, é a transição entre os reinos que acontecem nos outros planetas, que são os mundos mais inferiores. Então, e por isso que no Espiritismo nós falamos, é mostrado, a trindade, que na Igreja Católica, entre diversas outras, por exemplo, na Igreja Católica, a trindade seria o quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu não vou tentar abordar muito sobre isso. Isso, Maria, ele vai evoluindo conforme o progresso do ser. Então, a princípio era um princípio espiritual. E depois de evoluir, ele vira um espírito. Mas você não é nenhum animal. Não pense nisso. Você não foi nenhum animal, você é um espírito. O seu princípio espiritual foi. Mas agora você já tem consciência, você é um outro ser. Aí a Cintia respondeu aqui, falou, sim, vamos evoluindo cada reino, exatamente. Então temos que levar em consideração isso, justamente, quando está falando da trindade. Por isso que fala, é Deus, Espírito e matéria. Então, desde o princípio espiritual, desde o princípio material e Deus que formou os três, que formou os dois. Deus já é de toda a eternidade e nunca foi imutável, nunca foi transformado. Ele já existiu desde sempre. Nunca teve início e nunca teve fim. E aí que nós entendemos essa trindade, através dessa explicação. Então é aí que nós explicamos sobre a criação universal. E aí passamos para a próxima parte, que justamente vai falar sobre o quê? Os sóis e os planetas. Luiz Antônio Oliveira, esse princípio inicial seria a monada. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente depois. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os sóis e os planetas. Como eles surgiram. Então, da mesma matéria cósmica, do fluido cósmico universal, que se condensou e se transformou na matéria que nós conhecemos, essa matéria cósmica, que estava espalhada por todo o universo, ela começou a se condensar, assim como explica na astronomia, Então, aqui no caso, o Espiritismo ele traz mais explicações científicas para nos ensinar. Então, ele se condensou em uma imensa nebulosa. Então, toda essa matéria que estava no universo começou a se condensar em uma imensa nebulosa,
gigantesca. E essa nebulosa, submetida às leis universais que nós conhecemos, que foram criadas por Deus, que são as leis divinas, através das leis universais, principalmente pela lei das forças moleculares, de força molecular da atração. Então, através dessa lei das forças, principalmente através dessa lei de forças moleculares da atração, essas matérias, essas partículas, essa nebulosa começou a se condensar e começou a criar um formato esferoide. Então, toda essa matéria começou a se condensar. Isso leva milhões e milhões de anos. Começou a se condensar e formou um esferoide. Ficou no formato de um esferoide, mas ainda não era denso o suficiente. Então, nessa função da gravidade, começou a criar zonas moleculares que se sentiram atraídas pelo centro da nebulosa. Então, por conta dessas zonas moleculares, começou a se sentirem atraídas principalmente pelo centro da nebulosa. Então, essa força molecular de atração, essa força, essa energia estava bem no centro. E começou a atrair toda essa matéria e se condensando, formando um formato esferoide. Então, a primeiro momento, ela era uma esfera. Então, a princípio, o planeta ainda era uma esfera. Era uma condensação, era uma nebulosa condensada em formato de uma esfera. Mas, em função da grande atração da esfera, começou a mudar de forma. Então, por conta de uma atração gravitacional muito forte que tinha entre as partículas, a matéria, a molécula, entre essa força molecular, foi criando um formato mais lenticular. Então, de esfera, ela começou a ficar mais achatada e começou a formar uma lentícula. Assim, um formato lenticular, né? Como podemos chamar. Então, essa nebulosa tinha esse formato lenticular e acabou se formando como nós conhecemos. Assim, dando um formato como se fosse a uma galáxia. Então, não existia, e aí através de uma força centrífuga, vocês conhecem a força centrífuga, sabe? A força centrífuga, eu vou explicar para vocês. Mas o que é essa força centrífuga, né? É uma força que puxa as coisas para fora. Então, essa força centrífuga é como uma força que joga as coisas para fora. Ela puxa as coisas para fora. E a força centrípeta é uma força que puxa as coisas para dentro. Então, através dessa força centrífuga que foi se atuando nessa lentilha, eu vou chamar de lentilha, né, que é toda essa nebulosa condensada no formato de lentilha, através dessa força centrífuga que atuava sobre essa nebulosa lenticular, a força era tão forte que fez o quê? Que dessa nebulosa começaram a se soltar pequenas nebulosas. Soltar uma nebulosa mais côncava, né, no caso. Então, enquanto ela estava soltando essas nebulosas, que ela ainda estava muito mole, não estava tão condensada, essa nebulosa começou a soltar pequenas nebulosas menores, que ainda não haviam se condensado. E assim, partes dessas nebulosas foram se tornando sóis. Então, dessa grande nebulosa em forma lenticular, ela foi soltando. Esse movimento de espiral segue uma lei. Isso, exatamente, Bruna. Então, essa grande espiral, como a Bruna mesmo falou, que eu estava falando lentilha, mas pode também ser chamada de espiral. Essa grande espiral, ela foi se soltando, se deslocando em várias partículas. Essa grande nebulosa foi soltando vários pedacinhos da nebulosa em várias partes. E essas partes foram se condensando, formando sóis. Então, por isso que existem milhares de sóis, porque essa grande nebulosa foi soltando vários sóis. Então, é isso que ainda está por acontecendo, né? É isso que acaba acontecendo com os sóis. Então, depois disso, esses sóis infinitos e milhares que foram espalhados por todo o universo começaram a formar também pedacinhos. Então, toda essa aglomeração que foi separada dessa grande espiral, dessa grande nebulosa lenticular, formaram sóis. E esses sóis, que ainda não estavam condensados, ainda não eram sóis, também estavam num estado meio mole. É só uma forma de eu tentar explicar, tá? Então, essas nebulosas que seriam os sóis, essas mini nebulosas separadas da grande, começaram a também fazer o mesmo processo, se separarem.
Então, várias partículas dessa nebulosa começaram a se soltar. E essas pequenas outras partículas que saíam desse Sol, que ainda era uma nebulosazinha, começaram a se soltar dele e viraram os planetas. E é assim que criaram-se sóis infinitos que vieram a formar vários planetas, criando um ciclo de criação. Então um ia criando o outro. Então de uma galáxia gigantesca foi se liberando através desse sistema de que a matéria ainda não estava condensada, ela se soltou. E depois criaram-se vários sóizinhos. E esses sóizinhos foram se soltando também, como aconteceu com a grande espiral. E aí foi se tornando vários planetas. E através dessa força de atração entre as partículas, elas começaram a o quê? A criar essa gravidade. Então, todos os planetas começaram a ficar presos ao Sol. Por quê? Por causa dessa lei de atração. Então chega um momento onde o Sol não mais dá origem aos planetas, que é o que acontece com o nosso sistema solar. Depois que se condensa, depois que o Sol acaba se condensando, ele não dá mais origem a nenhum planeta. E aí cria um sistema solar, com vários planetinhas que ficaram ao redor do Sol, que na verdade seriam pedaços do próprio Sol, que se condensaram e formaram vários planetas. Mas óbvio, não entendam com um Sol já feito, físico, um Sol já firme, podemos dizer, que nós conhecemos agora. Foram sóis ainda que eram nebulosas, que ainda eram só um aglomerado de partículas. Então não chega a ser um Sol físico que saiu, virou um Sol, tirou um pedaço do Sol e formou-se vários planetas. Não um Sol duro, mas um Sol ainda quando estava no princípio, ainda era mole. E aí, através desses pedaços que foram se soltando, foram formando vários planetas ao redor dele. E aí o Sol deu origem a milhares de planetas. Então assim que foram criados os sistemas solares. Desta forma, porque os planetas, além de terem o movimento de rotação e translação, o Sol também está suscetível a isso. Então todos os planetas, eles meio que, através dessa lei de atração, eles ficaram se vinculados ao Sol. Então todos os planetas que se soltaram do Sol, toda essa matéria que se soltou do Sol, criou um vínculo com essa outra matéria. Então mesmo se dividindo, ainda continuaram conectadas por essa lei de forças. E aí começou a fazer esse movimento justamente de translação. Então os planetas rotacionam em torno de si mesmos, rotação e translação em torno do Sol. Só que essa questão, o Sol ele também está ligado, porque como ele também se deslocou de uma matéria ainda maior, então ele está ligado através da força gravitacional a essa outra grande nebulosa que ele se deslocou. Então todos os sóis estão ligados uns com os outros, ligados a uma nebulosa ainda maior, e dessa nebulosa ainda maior que seria a galáxia. Então tudo está formado através dessa ligação, dessa força gravitacional que juntam todos os planetas. Então todos vinculados em uma galáxia principal. E assim tudo está encadeado, todos os sóis, todo o sistema solar, toda a nossa galáxia está vinculada. Todos os sóis estão vinculados nessa galáxia principal. Tudo a partir dessa nebulosa inicial, que em função da força centrífuga, que puxa para fora e dá origem a vários planetas. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Então, essa grande nebulosa principal, através da força centrífuga, ela faz com que juntem, com que se separem, através da força centrífuga, ela se separa milhares de sóis, ela vai se soltando, então ela vai se deslocando. Então, para quem não sabe o que é uma nebulosa, nada mais é que uma aglomeração de partículas. Por exemplo, desde hidrogênio a hélio, entre diversas outras partículas. Eu não vou poder explicar muito bem para vocês isso, tá? Mas então seria um grande aglomerado de partículas essa nebulosa. Então, esse grande aglomerado de partículas que estavam todos juntos, através da força centrífuga, se separaram em vários pedacinhos, foram se soltando em vários pedaços. E esses pedaços que foram se soltando formaram os sóis. E esses sóis, por si só, fizeram a mesma coisa que essa grande nebulosa. Foram se soltando em pedacinhos menores, que foram formando os mundos.
Mas óbvio, eles ainda eram só partículas. E conforme o tempo eles foram se condensando. Então aquela partícula foi se condensando até formar o mundo que nós conhecemos. Então foram-se milhões e milhões de anos, não é de um segundo para o outro. E aí nós continuamos, aí o Galileu termina essa explicação sobre os sóis dos planetas, a origem deles, e agora fala sobre os satélites. Os satélites que seriam o quê? A Lua. Então como as luas foram formadas, não é? Então assim como os planetas foram feitos daquela massa principal, que no caso foram feitos através do Sol, foram se deslocando, as luas também foram criadas através do quê? Dos seus planetas. Óbvio que tem uma teoria científica diferente que fala que foi através de uma colisão entre dois corpos que se formou a Lua. Mas ainda é uma teoria científica, mesmo que muitos a aprovem, mas ainda é uma teoria. Então não podemos levar em consideração. E temos que levar em consideração que Galileu ele tenta trazer as informações para a gente, para tentar nos explicar, como ele disse. Muita coisa ele não pode falar e muita coisa ele também não tem conhecimento pleno. Porque, como eu disse, o espírito ele continua sendo uma pessoa. Então, enquanto ele está passando as coisas para o Camille Flamiron, que é o médium, que também é astrônomo, diga-se de passagem, ele mesmo, o próprio Galileu, ele não tem noção de tudo. Ele não tem conhecimento. Ele mesmo diz que se sente envergonhado por não poder trazer tudo e não poder falar tudo, pela própria ignorância dele. Então ele tenta explicar de uma forma para que nós possamos entender. Mas mesmo ele não tem ciência, ele explica o que ele sabe. E assim como os planetas foram feitos daquela massa principal, a Lua, agora voltando para a nossa explicação, a Lua também foram feitas da massa dos planetas. É uma das teorias que ele cita aqui. Então, essas seriam massas bem menores, e como essas massas que acabaram se deslocando dos planetas na formação, essa massa que se deslocou da massa do planeta, essa pequena massa, como era bem menor que do planeta, ela acabou se refrigerando mais rápido. Então são bem menores do que os próprios planetas, tendo uma função neles. Então por isso que, através dessa lei das forças gravitacionais, essa Lua, por conta dessa lei de atração de forças, a Lua ainda continuou vinculada ao planeta. Então por isso que ela não sai da órbita dele. Porque ela ainda está vinculada, como ela é feita dele, ela está vinculada a ele. Então por conta do plano equatorial, no qual a força centrífuga é bem maior, foi assim que se deu o nascimento da Lua. Então por conta do plano equatorial, que a força centrífuga era bem maior, acabou lançando e soltando um pouco dessa massa da Terra que se deu à Lua, que criou a Lua. E assim foi que a Terra deu nascimento à Lua, cuja a massa menor sofreu um resfriamento mais rápido. Então a Lua ela acabou se resfriando mais rápido, se condensando e se resfriando mais rápido que a Terra. Então assim como todas as luas de outros planetas também, porque não é só a Terra que tem luas, tá? Para quem não sabe. Principalmente Júpiter, que tem milhares de luas, que nós chamamos de lua, mas na verdade são satélites. Que satélite seria o quê? Algo que orbita, que está vinculado com aquele planeta, está orbitando. Então, seria justamente isso. Satélites nada mais são que luas, caso alguém venha falar para vocês. Bom, então continuando. Então, essa atração entre o satélite e o planeta. Então, decorrente disso, assim como outros planetas que têm mais de uma lua, por exemplo. Então essa é uma explicação. Então através desse planeta principal, essa massa que tinha desse planeta na época da formação do planeta, essa massa decorrente do plano equatorial e da força centrífuga criaram uma energia tão densa, tão forte, que soltou essa massa principal do planeta e ficou orbitando através de forças de atração molecular da Terra. E aí, através da Terra, uma parte da Terra pequenininha, formou-se a Lua. Então, assim como outros planetas também têm a sua própria Lua, também tiveram essa força centrífuga maior que pôde se formar outros mundos, quer dizer, outras luas. Então, essa força centrífuga em outros planetas teve outros efeitos, por exemplo. E alguns planetas geraram não só uma lua, mas 2, 3 ou várias luas, através desses pedacinhos que vão se soltando do planeta. É uma explicação, eu estou tentando trazer para vocês de uma forma simplificada essa explicação.
Então, por exemplo, no caso dos anéis de Saturno, que foram diferentes em algumas partes, por exemplo. Saturno teve esse mesmo processo, então aqui estava a massa que gerou Saturno, e aí foram soltando vários pedacinhos que foram formando milhares de luas, milhares de satélites ao redor dele. Só que foi um pouco diferente da Terra. Não foi exatamente igual a Terra, que soltou uma lua principal que ficou orbitando. Não. Em Saturno foi um pouco diferente. Aí Galileu diz assim: as moléculas que saíram dessa região equatorial eram homogêneas, por isso que ficaram ali ao redor. Então elas ficaram orbitando aqueles anéis e solidificaram de forma homogênea. Então quase todas solidificaram ao mesmo tempo. E criando aqueles anéis que nós conhecemos, porque os anéis nada mais são que resíduos, tanto de gelo como de diversas outras matérias condensadas, com vários satélitezinhos ao redor do planeta, que forma aquele efeito de um anel. Mas não é um anel fixo, não é um anel real, não. São vários fragmentos, vários satélites, várias luazinhas pequenas que formam aquele anel. E aqueles anéis que nós vemos em Saturno, né, no caso. Mas o princípio é igual ao da Terra. O mesmo princípio que formou o da Lua é o mesmo princípio que formaram-se todos aqueles anéis de Saturno. Só que a diferença é o quê? Que, além de soltarem muito mais, provavelmente a força centrífuga foi muito maior nesse planeta, liberando muito mais massa, pequenas massinhas, para formarem a Lua, acabou acontecendo que as moléculas saíram, né, dessa região equatorial de forma homogênea. Então todas saíram ao mesmo tempo e se solidificaram ao mesmo tempo. E aí formaram aquele anel. Talvez eu também possa estar passando um pouco errado a informação. Mas como o próprio Galileu disse, isso tudo é uma teoria. É apenas o que ele entendeu, o que ele sabe para poder passar. Mas ele não está confirmando. E a Lua, ela tem uma face que é virada para a Terra, certo? Tem uma face que é virada para a Terra. Mas essa mesma face, ela não pode ser... Ela não vira, por exemplo. Na Terra, nós só conseguimos ver uma face da Lua. Nós não conseguimos ver o lado oculto da Lua. Por quê? Nós não conseguimos ver esse lado oculto. E aí tudo indicaria que esse lado ele não vira, ele continua desse mesmo lado. E aí a Lua ela nunca tem esse movimento de rotação, ela continua estável. Só que nós daqui da Terra não conseguimos ver esse outro lado que está atrás. Então a Lua ela fica com uma face virada para a Terra. E essa face que é virada para a Terra, essa teoria do porquê só um lado da Lua fica virado para a Terra e o outro não. Porque da Terra nunca conseguimos ver o outro lado. E aí o Galileu explica da seguinte forma. Ele diz assim: a Lua ela tem uma face virada para a Terra que é tudo mais pesado, como se fosse uma região mais densa. Então nessa parte mais densa, essa face mais densa da Lua, ela é vinculada à Terra, ela é presa à Terra. E enquanto a parte de cima seria uma parte mais fluida, mais etérea, podemos dizer assim, mais leve, ela fica virada para o topo. Então por isso que ela nunca desce, nunca vira. Continua sempre nessa posição. Óbvio, isso é uma teoria, não é para ser tomada ao pé da letra. Isso é uma teoria que o próprio Allan Kardec fala, e os próprios espíritos não estão afirmando como verdadeiro. Eles mesmos dizem isso, tá? Então essa face pesada da Lua que fica e propicia que não tem como propiciar a vida como nós conhecemos. E ela fica virada o quê? Para a Terra. Então essa face ela fica virada aqui para a Terra. E a face oculta da Lua, essa outra face, como ela é mais fluida, mais leve, ela não vira. Ela não tem esse contato, então ela não consegue virar. Porque ela não é tão densa para poder ficar só para baixo. Então aí poderia se supor. Agora, provavelmente, se existir vida na Lua, não essa. Então, por conta disso, que essa vida ficaria só do outro lado, na parte mais leve, mais fluida. E não conseguiria vir para essa parte mais pesada que nós conseguimos enxergar aqui da Terra. Então por isso que muitos não conseguem, se existisse vida na Lua, não conseguiríamos ver a vida na Lua. Por quê? Porque justamente os seres que vivem, nem eles nunca poderiam ver a Terra. Nem saberiam que a Terra está lá.
Porque, como vida, eles só conseguiam sobreviver naquela parte que é mais leve. Se eles passassem para a parte mais pesada da Lua, provavelmente o corpo deles não aguentaria. E seria mais ou menos isso. A Lua é como um exemplo que ele também cita, é como o João Teimoso, né? Que seria aquele boneco que você pode bater para todos os lados, mas ele sempre fica do mesmo lado. Você movimenta ele para o outro lado, mas ele não se mexe. Então a Lua teria esse efeito do João Teimoso. É uma forma de ele tentar explicar por que uma das faces da Lua fica sempre de um lado e a outra face fica do outro, oculta aqui da Terra e que não conseguimos enxergar. Também foram mostrados também sondas chinesas que foram para esse lado oculto da Lua, que foram lá e extraíram um pouquinho de material. Mas como eu disse, temos que levar em consideração que não existe só vida no estado em que nós conhecemos. Então, não existe, por exemplo, a parte do plano espiritual e até mesmo material. Existem vidas que estão em estados onde nós nem sequer temos compreensão. É tão etérea, é tão impalpável, é tão etérea que nossos sentidos não conseguem sentir. Não temos máquinas que consigam captar essa vida. De tão etérea que é essa matéria. E é quase impossível de nós sentirmos. Por isso que, por exemplo, lá em Marte, existe vida em Marte, mas não da forma como nós entendemos. Ou, por exemplo, em outros planetas. Não tem vida necessariamente igual à nossa. Material, essa vida mais material, mais densa, fica em planetas mais afastados. Em sistemas mais afastados. Porque imagina agora, terem planetas com formas de vidas mais inferiores que a nossa, materiais próximas do nosso planeta. Não daria certo. Se aqui no planeta já existe uma desigualdade gigantesca, brigas e guerra, não daria certo manter dois povos, dois planetas com seres que tenham uma constituição parecida. Então, eu acabei dispersando um pouco do assunto. Então, é basicamente essa explicação das duas, que na verdade, esses satélites, que na verdade seriam o quê? Seriam uma massa que se deslocou da formação da Terra e aí se condensou e formou a Lua. Então, ela está vinculada à Terra. Então, a mesma coisa aconteceu com os sóis, com essa grande nebulosa. E agora nós vamos falar sobre os cometas. Então, o que seriam esses cometas, né? Então, existem duas teorias que o Espiritismo ele desconsidera. Então, são duas teorias que eles trazem, mas eles desconsideram logo em seguida. A primeira é que os planetas seriam planetas em formação. Então, os cometas eles seriam o quê? Planetas que estão se formando. Essa seria a primeira teoria, mas meio que o Espiritismo ele descarta as duas teorias que ele traz. Então, essa é a primeira. Então, os cometas seriam planetas em formação. E a outra seria o quê? Que os cometas seriam justamente o contrário. Seriam planetas em destruição. Então, após a destruição de um planeta, forma-se o cometa. Então, o planeta explodiu, e aí soltou-se o cometa. E aí o cometa começou a viajar por vários espaços, por todo o espaço. Acabei falando um trava-língua aqui. Por causa dessa ideia dos cometas, eram dados um mau presságio. Até no passado achavam que... Por isso dessa ideia que as pessoas achavam que os cometas iriam trazer um mau presságio. Né? Muitas pessoas achavam que se passasse um cometa significava destruição. É porque antigamente acreditava justamente nessa teoria. Que os cometas seriam o quê? Planetas que tinham sido destruídos. Então se passasse um planeta próximo, o presságio da época seria que o planeta estaria destruído. Desculpa, eu vou acabar parando um pouquinho. Não, Renata, você não chegou no fim não. Ainda faltam alguns temas para falar. Aparecida, depois eu vou falar um pouquinho da um pouquinho depois eu vou falar sobre a parte da oração, tá? Peço desculpa por parar a aula, mas é que eu preciso esclarecer vocês, pessoal. Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo, mas muitas vezes eu não posso responder ao mesmo tempo, tá? Porque eu tô criando uma linha de raciocínio e às vezes quando eu leio eu acabo quebrando essa linha de raciocínio. Aí para poder dar início, para vocês entenderem melhor, eu prefiro deixar para ler no final. Então, eu peço para vocês que não saiam, que fiquem até o final para que depois eu possa conversar com vocês. Enfim, eu posso responder algumas perguntas, mas não, Renata, você ainda não chegou no fim. Nós podemos dizer que está um pouco mais da metade, vai. E por causa dessas ideias, como a Cintia falou, também vale a pena assistir novamente, quem quiser. Então, voltando aqui a explicar sobre os planetas. Então, por conta dessa ideia que as pessoas achavam que os planetas, que os cometas eram planetas que acabaram sendo destruídos,
tinha esse mau presságio no passado, acreditando que se passasse um cometa próximo, o planeta também seria destruído, mas óbvio que isso não é verdade. Mas na verdade o que realmente fala dos cometas? Porque o Espiritismo ele refuta essas duas. Ele dá essas duas teorias, mas ao mesmo tempo ele refuta, por causa que ele traz essa terceira, que no caso seriam o quê? São astros errantes, que servem de exploradores dos sistemas solares. Exploradores de vários sistemas solares. Então seriam o quê? Eles são destinados a servir de habitação, não são destinados para servir de habitação. Então eles não são mundos. Então já começa aí quebrando a nossa primeira teoria. Então não tem como eles serem mundos, porque eles não foram feitos para servir de habitação. E eles vêm justamente o quê? Eles vêm viajando, eles como se fossem astros errantes que vão explorando todos os sistemas solares, os vários sistemas solares, vão viajando por vários sistemas solares. Na verdade, eles vão sucessivamente em sóis e em sóis, se enriquecendo pelos caminhos que eles vão fazendo, desde fragmentos planetários reduzidos a estados de vapor. Então eles vão passando por vários sistemas solares, próximos de vários planetas, e eles vão meio que juntando, aglomerando. Esses cometas vão juntando toda essa matéria, todo esse pó, esse vapor, vai se aglomerando neles. E muitas vezes esses vapores e energias que não são necessários, justamente esse cometa ele vai absorvendo ele vai passando pelos sistemas solares, ele vai absorvendo toda essa energia desnecessária, esses vapores desnecessários, vai passando. E aí ele explica no item 30, ele traz uma explicaçãozinha, e ele fala da seguinte forma, só vou pegar aqui para vocês, ele diz assim, aqui, eles vão sucessivamente de um sol para o outro, enriquecendo-se por vezes no caminho com fragmentos planetários, reduzindo-os ao estado de vapores, recebendo no seu foco os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então é como se eles próprios derramassem energias, matéria de outros planetas, outros sistemas que eles passam e vão derramando para outros que eles vão chegando. Mas tudo isso é suposição, São astros que vão passando para diversos sistemas solares e muitos deles eles levam essa matéria de outros sistemas como se fosse limpando, vai passando de um sistema para o outro, levando essa matéria. Mas o próprio Galileu diz que ele não sabe de tudo. Eu estou até falando novamente porque o Galileu deixa isso bem explícito. Ele fala, eu não sei de tudo. E aí continua no item 31, que ele explica um pouquinho mais sobre isso. Ele fala justamente assim. Aqui, ó. Talvez um sol mais poderoso, é uma última teoria que ele traz, ele diz assim, talvez um sol mais poderoso, mais importante que aquele que o cometa deixou, exerça no cometa uma atração preponderante, que lhe receberá o cortejo de seus próprios súditos. Ouvindo assim, lendo, não faz muito sentido, certo? Fica meio sem sentido o que ele falou. Mas o que ele quis dizer com isso? Que os cometas, quando eles estão viajando por vários sistemas solares, quando, por exemplo, nós vemos um cometa passar no céu, e aí esse cometa passa, como eles sempre ficam viajando por diversos sistemas, passa para outro sistema solar, muitas vezes ele fica preso a essa força gravitacional do Sol e acaba ficando preso naquele sistema solar. Então, por isso que muitos asteroides, muitos cometas passam aqui na Terra, cometas passam aqui na Terra e nós nunca mais vemos eles, porque eles já estão, depois de passarem aqui, eles podem passar para outro sistema solar e lá, por conta da atração gravitacional do Sol, eles ficam presos naquele sistema e não saem nunca mais, ficam presos naquele sistema. Então é outra teoria que o Galileu também traz, que ele coloca também como uma hipótese. E aí a nossa última explicação de hoje, para finalizarmos em si, é sobre a Via Láctea. Então, o que seria a Via Láctea, não é? Que muito se discute sobre ela. Então, a Via Láctea, na verdade, ela é uma réstia embranquiçada que atravessa os céus.
de um lado para o outro. Então ela é uma grande réstia que atravessa o céu de um lado para o outro. E pela cor, né, pela sua cor branquinha, que aparenta ter um estado mais leitoso, no passado as pessoas acreditavam isso, que por conta da sua cor meio embranquiçada, por ter um estado meio leitoso quando você olha do céu a olho nu, eles acabaram chamando de Via Láctea, porque eles acabaram associando isso ao leite. Então pensaram que uma coisa, e por conta disso deram esse nome para Via Láctea. Que na verdade, o que é Via Láctea? São milhões de sóis mais luminosos que o nosso Sol que estão juntos. São milhares, milhões de sóis mais importantes que os nossos, com os seus também planetas, com o seu sistema. Então são milhares de sistemas solares, milhares de sóis, com os seus planetas também, sistemas solares, né? Que formam a Via Láctea, que são milhões, milhões e milhões de sistemas planetas. Então são inúmeros sóis, cada um com o seu sistema planetário e esses planetas com os seus devidos satélites. Então assim que se forma a Via Láctea, que na verdade nada mais são que essa grande aglomeração de sóis e planetas em grande quantidade que dá essa impressão de ser a Via Láctea. E aí até o Galileu diz assim, né? Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares e planetárias, que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que acompanham fazem parte desse globos radiantes, como se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas, relativamente a Terra e a grandeza do seu império não ocupam senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Então, o que seria o Sol, nosso planeta, nosso sistema solar, ele faz parte dessa Via Láctea. Mas em si, o que é a Via Láctea? Via Láctea é o nome que nós damos para a nossa galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea, assim como também existem outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda, a galáxia de Sirius, se eu não me engano, e existem diversas outras. Então, o nome da nossa galáxia se chama Via Láctea. Por quê? Porque as pessoas olhavam para o céu, viam essa grande aglomeração de milhões e milhões e milhões de sóis e planetas, com trilhões, e uma quantidade absurda. Essa junção de vários sistemas de sóis, com seus sistemas planetários, e acabavam chamando isso de Via Láctea, porque parecia um leite. Tinha esse formato meio leitoso e pela cor branquinha. Mas na verdade a Via Láctea são milhões de sóis aglomerados, óbvio, distantes uns dos outros, não é também tudo juntinho, é distantes uns dos outros, e que formam nossa galáxia. E nós também fazemos parte dessa galáxia, da Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia. Então podemos contar com trintena de milhões de sóis que estão afastados uns dos outros. E a Via Láctea é o nome dado justamente para a nossa galáxia, que o nosso sistema solar está envolvido. Bom, então aí eu acabo a nossa explicação, porque teria muito mais coisa para falar, e tenho mais continuando esse tópico, porque ele é muito extenso, uranografia geral. Então nós encerramos aqui na explicação da Via Láctea, e nós continuaremos na próxima aula para a explicação justamente das estrelas fixas. Bom, então assim eu vou pedir para vocês, eu vou ler alguns comentários aqui. Vamos fazer um momento de prece, de oração para todos. Vou anotar aqui. Nancy, vamos sim anotar seu pedido de prece que você estava querendo. Luciana, obrigado, de verdade. Como a Bruna falou, Nancy, boa tarde. Sua filha, criança, adolescente, tem tratamento especial, então, que você quiser dar uma olhada. Somente, tratamento especial, terças-feiras, Evangelho no Lar com tratamento às 22 horas. Quem quiser poder participar. Também temos tratamento no lar com outro evangelho às 22 e quinta também às 19h30. Nancy, desculpa, eu já anotei aqui. Vamos fazer uma vibração para todos que estão necessitados. Para Cíntia, obrigado Cíntia por falar aqui. Gratidão, Lucas. Eu que agradeço, Silvia. Como a Bruna também falou, pode também assistir o Evangelho no Lar, que lá eles fazem também tratamento, tanto quarta, terça-feira. Quem tiver interesse pode ir lá assistir. Bom, então vamos fazer uma oração final, uma prece final para concluir.
Eu só vou colocar a música só para deixar um pouquinho mais, com um tom, uma vibração um pouco mais calma. E vamos fazer então um Pai Nosso todos juntos, rogando por todas essas pessoas. Essa oração vai em especial a todas essas pessoas que estão necessitadas. Então mentalizem a pessoa que você está querendo que seja tratada. A equipe espiritual vai auxiliar vocês, estamos todos unificados. Então vamos fazer essa oração em homenagem a todos esses que estão necessitados. Eita, peço perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e nós levarmos de todo e qualquer mal. Amém. Que essa oração se faça presente para esses irmãos que estão necessitados, que estão precisando de ajuda, de amparo. A todos aqueles que sofrem e que buscam ajuda. Que essa oração seja um bálsamo de luz, que acalente e que auxilie nos momentos de tormento e de tristeza. E que muita luz esteja presente no coração de todos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, agradeço a todos pela participação. Eu vou responder algumas perguntas. A Luciana Miranda falou, obrigado, Luciana, eu agradeço muito. A Nancy, também vamos fazer uma oração à parte. Fizemos uma oração coletiva, mas vamos fazer uma oração à parte, uma vibração para todas essas pessoas que estão necessitadas. A Aparecida falou, lembra-se, Lucas, da minha amiga Elentina? Outro dia, desculpa se eu pronunciei errado, outro dia passou uma mensagem, eu peço vibração para ela, desencarnou ontem. Sim, vamos fazer uma oração para ela, espero que ela esteja bem onde ela está, tenho certeza que está. Também para o Manolo, né, ele acabou desencarnando, então essa oração fique presente para ele. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Monada igual princípio espiritual. Então esse princípio inicial seria a monada? Isso, Luiz, exatamente. Se for isso que a Cintia escreveu, que a monada seria o princípio espiritual, sim. Essa monada seria ainda o início da formação. É quando o espírito ainda é em princípio, ele ainda não é um espírito. Eu já respondi essa pergunta da Silvia. Transição. Aqui. Queria fazer uma pergunta. A Aparecida fez uma pergunta. A Aparecida Cida Freitas falou assim: para você, é verdade que a vingança é de Deus? Não. Não. Eu cheguei a comentar isso um pouco na nossa explicação anterior, no capítulo 2, que fala justamente sobre Deus. Deus não se vinga de ninguém. Não existe vingança. Deus é um ser que está fora da criação. Ele é amor pleno. Como podemos explicar? Deus, ele é a bondade, ele é Deus é a bondade, Deus é a justiça divina. É a bondade e a justiça elevadas ao extremo. Então não tem como algo bom, uma bondade, uma justiça perfeita fazer mal. Se ele é a bondade perfeita, ele também é a justiça perfeita. Se ele é uma coisa ou outra, ele não pode se vingar ou fazer mal ao próximo. Então Deus não se vinga dos seres. Isso foi uma forma, como podemos dizer, que Moisés teve que passar na época dele do Antigo Testamento. Até que nos livros, no Pentateuco de Moisés, como que nós conhecemos, a Gênesis, Êxodo, Levitas, Números e Deuterônimos, desculpa se eu pronunciei algum nome errado, ele precisa trazer esse ensinamento para que o povo possa entender, porque Moisés teve que aplicar essa lei da vingança, mas é que o povo, falar com Deus vingativo, mas não é que o Deus é um vingativo, mas ele teve que trazer essa perspectiva para o povo da época poder entender, porque é um povo muito pouco evoluído. Até que o próprio Jesus fala mais para frente, ele diz isso. Muitas coisas eu não poderei trazer para vocês, ensinar. E tudo leva seu tempo, e justamente ele anunciou o Consolador prometido, que seria o Espiritismo, que aí o Espiritismo ele esclarece mais sobre isso.
Então, Roseli Neto, então, não. Deus, que é a justiça e a bondade suprema, não se vinga. Jamais faria isso. Eu nasci com um problema de saúde neurológico e crise de ausência. Tenho 46 anos. Roseli, vamos fazer uma oração para você também. Eu já separei para aqui, eu já deixei separado o nome de todos. Silvia Brito, peço orações para meu marido, vou fazer também orações para ele. Luciana, obrigado. Então, muito obrigado a todos. Agradeço por todos vocês que participaram aqui da nossa apresentação, da nossa palestra aqui, nosso estudo. E continuaremos semana que vem com a terceira parte da uranografia geral. Esse é um tema bem longo, muito grande e complicado de se explicar. Então, semana que vem nós continuamos, próximo sábado às 13 horas. Quem quiser tomar água fluidificada agora, fica à vontade. Para quem deixou a água ao lado separada. Quem não, pode também colocar um pouco de água agora. Deixe um momentinho, vibre, deixe bons pensamentos e aí sim poderia beber. Aí, como a Bruna falou, na época de Moisés reinava a brutalidade. A vingança era um código humano da época, exatamente. Era uma concepção humana da época. Aí Moisés teve que aplicar isso para os homens entenderem, porque como os homens ainda eram muito brutos naquela época, eles só poderiam entender com algo mais, como podemos dizer, algo mais ríspido, mais rígido, para que eles pudessem mudar a moral dele. Mas depois Jesus justamente veio, ele veio aqui da terra e veio passar isso, veio trazer esses ensinamentos, que não é assim, que na verdade é o amor. Ele veio só reformular. Até que Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Ele veio só reformular os ensinamentos de Moisés, trazendo a forma correta agora. Bom, então, Aparecida de Fátima, também oração. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que participarem. Silvia, Roseli, Luciane, Nancy, Maristela, Silvia, Cíntia, Drummond. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Peço desculpa por ter me estendido tanto. Então, próxima explicação, semana que vem, nós continuaremos aqui. Quem quiser palestras, temos palestras semana todos os dias da semana. Temos tanto Evangelho no Lar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Fiquem à vontade, temos também palestras com várias pessoas, principalmente sexta-feira. Quinta-feira, Hora do Evangelho, quarta, Evangelho no Lar com a Bruna, e assim sucessivamente, pessoal. Então, fiquem de olho na semana e domingo também temos nossos cursos. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.